A unção que rompe, que quebra o jugo, que despedaça o ferrolho de ferro e a porta de bronze, está sobre este lugar. Aleluia! Deus quer preparar você para dar um passeio na terra. Bebia, Dáriga. Aleluia, Jesus. O Espírito Santo procura vasos para encher nessa noite. Convide o Espírito Santo. Convide o Espírito Santo para dominar a sua vida. A palavra do Senhor diz em Isaías 10:27: e acontecerá naquele dia que o jugo será tirado das tuas costas e o laço será quebrado por causa da unção. Esse peso que você está sentindo, essa força que você faz para servir a Deus, esse espírito arrastado na presença dele, é porque está faltando unção na sua vida. Quando não temos, ou quando a reserva da unção está pouca, tudo no mundo espiritual fica custoso e pesado. As coisas perdem a graça e fica nada mais do que algo meramente mecânico, sem vida, sem graça. Chegamos à igreja por chegar, cantamos por cantar, tocamos por tocar, pregamos por obrigação de pregar, porque não é mais o Espírito de Deus, é o homem que se apresenta. E quando o homem se apresenta, o homem deve se responsabilizar. Mas como o homem não é Deus, ele não consegue se responsabilizar por nada. Porque a palavra do Senhor vai dizer em 1 Coríntios que o homem espiritual discerne tudo, mas por ninguém ele é discernido. O homem espiritual a tudo discerne, mas por ninguém é discernido. Então o que traz o discernimento no mundo espiritual, diga comigo, é a presença da unção. Quando eu tenho a presença da unção, eu consigo discernir o que está acontecendo no ambiente, eu consigo discernir o que está acontecendo na atmosfera, eu consigo discernir o que está acontecendo nos territórios, e o Espírito discerne a mente dos corações de cada homem e de cada mulher presente. E ele traz o roteiro do culto, porque cada culto para o Espírito Santo é totalmente diferente um do outro. Mas quando eu não tenho um Espírito, cada culto é a mesma coisa. Eu subo para fazer a mesma coisa, o mesmo feijão com arroz. Eu prego o mesmo feijão com arroz, porque eu estou cego, estou aleijado, eu estou pobre, eu estou nu. Mas quando eu tenho o Espírito de Deus, eu começo a pegar o roteiro e discernir as coisas do Espírito. Então, quando eu estou aqui para servir a igreja do Senhor, eu devo servir ligado no mundo espiritual. Não me importa quem faltou, quem deixou de vir, ou a roupa do irmão, ou se o som está fazendo barulhinho ou não. O que importa para mim é combater no Espírito. A palavra do Senhor vai dizer em 1 Pedro 5, 6 ao 8, que o diabo, nosso adversário, anda ao derredor. Mas o diabo não é um ser material, não, ele é um ser espiritual. Então, se ele anda ao derredor, em cada momento da minha vida e até dentro do culto, ele está ao derredor. E quem está ao derredor não está brincando, nem fazendo nada por brincadeira. Ele está se preparando para atacar. E eu só consigo perceber por que lado ele vem e de onde ele vai vir
ou por qual situação ele vai avançar se eu estiver no Espírito. Você precisa voltar a andar no Espírito. Mas para andar no Espírito, o que é que eu preciso fazer? Abra sua Bíblia em Romanos 8. Quero deixar aqui só algo que o Espírito Santo me incomoda. Romanos 8. Versículo 13, diz assim a palavra do Senhor: porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Vivereis. Mas como, pastor, eu vou viver se eu já estou vivo? Essa é a vida espiritual que Paulo está falando, de quem mortifica as suas paixões carnais, quando a gente se diminui diante do Senhor, para que o Senhor possa aparecer na minha vida. Aí sim o Espírito Santo traz a vida de Cristo em mim. A vida de Cristo que em mim me autoriza a andar no Espírito, a andar na unção. Então ele está dizendo que se eu viver segundo a carne ou a paixão carnal, eu morrerei. Mas que morte é essa? É a morte biológica? Não, pior. É a separação do homem entre Deus. Se eu perseverar andando na carne, vivendo segundo a carne, o Espírito Santo se afasta de mim e começa um processo de putrificação espiritual. Eu começo a apodrecer. Assim como as coisas são no natural, também é no espiritual. Quando o homem dá o seu último fôlego de vida, aí começa o processo da morte. O seu corpo começa o quê? A putrificar, a apodrecer. Da mesma forma, quando eu começo a andar segundo as minhas paixões carnais, segundo os meus desejos carnais, o meu homem espiritual começa a mortificar, a iniciar um estado de putrefação. É por isso que o Senhor vai falar que os nossos pecados cheiram mal diante do Senhor. Mesmo a gente limpinho, todo cheirosinho, perfumado, mas quem anda na carne cheira mal diante de Deus. Mas quando eu resolvo a mortificar as obras do corpo, as paixões carnais, quando eu começo a andar de uma vida, levar uma vida justa, uma vida honesta, uma vida santa, ou seja, separada de tudo quanto insulta a majestade do rei. Quando eu paro de insultar o rei, eu paro de insultar o Espírito do rei. E quando eu paro de insultar o rei e passo a agradar a ele, aí o homem interior começa a reviver. Versículo 14 diz: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Versículo 15: porque não recebestes o espírito de escravidão. Nós, quando recebemos a Jesus, nós não recebemos um espírito de estar preso às coisas deste mundo. Deus em Cristo nos libertou das vaidades deste mundo, ou está nos libertando, depende do processo de cada um aqui. Estamos saindo do Egito, alguns já estão bem longe, outros estão saindo, outros estão no meio do caminho, e o Egito está ficando para fora. E aquela escravidão de Faraó, das paixões carnais,
estão sendo rompidas na nossa vida, está sendo desatados os laços. E esse processo é que o Espírito Santo, ele se responsabiliza por fazer. Enquanto eu caminho para longe do Egito, o Espírito Santo se prontifica de mudar a minha história, de mudar os meus costumes e hábitos que eram nocivos à glória de Deus. Você está entendendo? E isso se chama também processo espiritual, do qual o Senhor traz a justificação no ato que eu recebo a Jesus. Ele me justifica no mesmo segundo que eu aceito a Jesus. Eu posso ter sido o pior homem, mas no momento que eu aceito a Jesus de coração, naquele momento eu sou justificado. Se eu der 2 passos e tiver um infarto cardíaco, naquele momento eu estou mais puro tanto quanto um anjo do céu. Porque naquele momento, o preço que foi pago me justifica, o preço que foi pago na cruz. Mas o processo de santificação, não. Aí, eu vou caminhando para ser purificado. Porque agora eu passo a ser filho de Deus. E aí ele continua: para outra vez estardes em temor, mas recebestes o Espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai, Paizinho amado, meu Pai querido. E é isso que o Espírito Santo nos chama, até essa comunhão de Pai com Ele. Esse é o primeiro processo, é o primeiro estágio, é quando eu descubro que eu tenho um Pai. Versículo 16: e o mesmo Espírito testifica, olha aí o Espírito com E maiúsculo na Bíblia, você está vendo, percebendo que o E está maiúsculo, porque esse se refere ao Espírito Santo de Deus. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito, com E minúsculo, que nós somos o quê? Filhos de Deus. É essa testificação, diga comigo, é esta revelação que confirma a minha salvação em Deus. Aleluia. É quando o Espírito Santo testifica com o meu espírito interior e revela a minha filiação nos céus, do qual eu pertenço a uma outra nação. Eu tenho uma nova natureza. Eu tenho um Pai que está no céu e eu tenho um amor dele incondicional. É quando esta revelação cai dentro do meu coração e dentro do meu espírito interior, aí realmente eu estou salvo. Porque tantas vezes, tantas pessoas aceitam Jesus e saem, é porque ainda não tiveram essa revelação no espírito interior. Elas entraram numa religião, mas não ainda permitiram o Espírito entrar dentro delas. Às vezes é uma moda, às vezes é amizades, mas quando o Espírito se revela à pessoa, à terra, e diz: filho, filha, eu te amo, tu és a minha filha, e eu não abrirei mão de você. Quando uma pessoa tem essa revelação, ela chora, ela grita, ela se sente tão amada, e ela se sente tão suja diante de Deus, e o Senhor vem com as roupas da graça dela, ou as roupas da graça dele, ele cobre, lava com seu sangue, e aquela pessoa passa, depois dessa revelação, a ser uma nova criatura. Mas tudo começa pelo Espírito. Versículo 17, ele diz: e se nós somos filhos, somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Veja a nossa herança. Tudo quanto o Pai depositou no Filho, no nosso Rei, Ele também outorgou a nós. Veja quanta honra. Jesus disse: olha, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Aí, Jesus não só toma autoridade, mas também transfere a autoridade. Aí você olha para o irmão e assim: aí que entra a unção. Aí que entra a unção. Diga comigo: a unção
É uma herança que o Pai em Cristo deu a mim. Diga assim: a unção é o meu direito como filho de Deus. Aleluia. Mas como eu sou herdeiro e sou filho, nem todo filho é igual dentro de uma casa. Tem filho que é mais responsável, tem filho que é mais doidinho, tem filho que é mais chorão, tem outro que é mais corajoso. Todos são filhos e todos são herdeiros, mas as características dos filhos se diferem, sim ou não? Quem tem mais de 2 filhos sabe o que eu estou falando. Nenhum filho, mesmo saindo da mesma barriga, parece com o outro. Uns são mais responsáveis, outros são mais irresponsáveis. E aí começa a questão da unção ser diferente na vida de cada um. Tem pessoas que têm autoridade só em entrar dentro do ambiente, ela consegue mudar a atmosfera do ambiente por causa do nível da unção. Eu posso trocar o nome de unção por credenciamento. Quando você entra numa empresa, você entra como um funcionário raso, você só tem acesso a algumas áreas, sim ou não? Umas áreas ali do lavatório, você está ali varrendo, mas você vai crescendo na empresa, a pessoa, poxa, eu vou botar você como supervisor, já aumentou a credencial, e aí você começa a ter algumas chaves que vão abrir lugares que você pode entrar, mas quem entrou depois não pode, mas quem já está na frente entra em mais lugares ainda do que você. Mas você vai sendo fiel naquele pouco, na sua supervisão ali do serviço geral. E alguém olha assim para você, superior, diz: poxa, fulano é tão fiel no pouco, vou te dar mais uma credencial, mais uma nova unção. E aí quando eu tenho mais uma nova unção, uma nova credencial, eu tenho o molde de chave. Olha, ela tinha 3, 4 chaves, ela já aumenta, já tenho 10 chaves já, porque eu posso tomar conta de uma área superior, uma área abaixo de mim, a área do inicial. E aí eu vou fazendo, e as chaves vão aumentando, de tal forma que Pedro tinha tanta chave, tanta credencial, que ele não precisava falar mais: sai em nome de Jesus, ou está curado em nome de Jesus. Jesus era tão visível na vida de Pedro que eita, meu Deus, o homem passava, ele passava pelo lugar. Não que Pedro fosse alguma coisa, entenda, a unção não lhe faz nada mais do que servo. Diga comigo: a unção não me faz nada além de ser servo. E quanto mais Pedro servia ao Senhor, mais as credenciais dele cresciam. E quanto mais ele diminuía, mais a unção crescia. E quando ele passava pelos enfermos, as pessoas ficavam no meio da rua para que a sombra dele passasse, para que ao menos essa sombra passasse por eles e eles fossem curados pela sombra de Pedro. A Bíblia diz lá em Atos capítulo 16, se eu não me engano, hein? Se você abrir aí, eu quero só encerrar aqui. Atos 19. A Bíblia diz que no versículo 11 e 12, e Deus pelas mãos de Paulo fazia maravilhas extraordinárias. Agora imagine, pastor Paiva, um médico escrevendo isso.
Ou seja, fazia maravilhas que a ciência não pode explicar. Eu não consigo encontrar uma explicação para o que Paulo fazia debaixo da autoridade de Cristo. Algo sem condições à ciência. Veja que nível Paulo chegou. Mas por que Lucas falou isso? Veja no versículo posterior. De sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo. Aos enfermos e às enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. É interessante que quando você chega no nível tão alto de credencial ou de unção com Deus, que tudo quanto você tem, sua roupa, seu sapato, sua tiara de cabelo, a sua máscara que você está usando, tudo fica impregnado de unção. Paulo estava tão ocupado orando para as pessoas, e o povo: Paulo, tem gente na casa de fulano esperando para tu orar lá, já vai cair a noite. E depois tem a casa de Zefinha também, que tem uma pessoa lá que está perturbada e demoniada. E depois tem a casa de Severina também. Aí Paulo: pelo amor de Deus, tem muita gente aqui, sabe uma coisa? Leva meu paletó, leva minha gravata e joga lá por cima, que Deus vai operar a cura. Mas tudo isso se inicia na vida de alguém quando ele conhece e tem fome e sede da unção do Espírito Santo. Então não adianta apenas você ser salvo em Cristo, porque fatalmente você vai ser derrubado no meio do deserto. Depois que eu sou salvo, eu tenho que buscar a minha herança, porque eu li e aprendi que eu sou herdeiro. E se sou herdeiro, eu tenho a autoridade e eu tenho a credencial de Cristo na minha vida. Então eu vou buscar crescimento espiritual. Crescimento espiritual. Olha para o irmão e diga assim: o que está faltando mais em você é unção. Essa dor de cabeça, essa falta de vontade de ler a palavra, essa vinda para a igreja arrastado, parece que tem 1 tonelada e um embaraço. É a unção que está faltando na sua vida. Essa é a unção. Paulo vai dizer em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. Ele diz o seguinte: porque as armas das nossas milícias, a arma da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição de fortalezas. Por que Paulo fala em armas? Porque ele tem a noção e a consciência de que quem tem propósito com Deus vai sempre enfrentar batalhas na vida. E essas batalhas, elas não são naturais. Diga comigo: as batalhas não são naturais. Você já viu quando muitas vezes você quer fazer a obra e alguém vai lá com aquela fome e sede, entra no carro, o carro está cheio de gasolina e quando liga o carro, ah, miserável carro, por que tu não pega? Eu estou atrasado, o pastor está esperando, pessoal. Você dá uma raiva, quer chutar, mas você não está entendendo que no mundo espiritual está havendo uma batalha para aquele automóvel não sair do lugar. Mas como eu ando na carne, eu começo a falar palavrão, eu começo a xingar, isso é um inferno, isso é um carro, vou explodir, vou jogar uma dinamite. Mas quando você anda no Espírito, você abre a porta do carro, sai, coloca as suas 2 mãos no carro e diz: Senhor, esse carro não é meu, é o instrumento da tua glória. E todo mal,
toda ação do diabo neste carro, eu quero repreender no teu nome, Jesus. Aí quando você faz isso, você entra com toda tranquilidade, calma. Isso é unção. Você vai passar o cartão de crédito, comprou um negócio para você, aí você passa, você sabe que tem até o crédito lá, mas deu bloqueado. Aí você diz: ah, demônio, quer me envergonhar aqui, Satanás, isso é uma miséria. Aí a pessoa: quer que eu passe de novo? Aí você olha assim. E agora? Você tem que entender que há uma batalha muito grande para lhe envergonhar e para lhe entristecer e fazer você recuar nos níveis em Deus. E é por isso que hoje Deus está levantando profetas para fazer você avançar, para fazer você dizer: não tem mais, eu quero crescer na unção. Os 12 anos da Viver em Cristo foram 12 anos de um estágio primário. Em novembro se fecha um ciclo, e um novo ciclo, o ciclo da unção, se iniciará nesse ministério. Uma nova história, do qual você não vai comer mais só papinha, mas Deus vai te dar agora caldo grosso, pirão do céu, para você crescer na unção.